19 horas, gente. Boa noite para você que está entrando aí agora, né? A gente já estava aqui batendo um papo de comadre, tá? Falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Porque hoje nós temos uma ilustre convidada para uma aula. Ai, que lindo! Hoje nós temos uma dupla de Priscilas. Nós temos Priscila em dobro, tá? Priscila Gassi, nossa querida Priscila Gassi, ela é personal organizer há 3 anos e meio, mas há mais de 20 anos ela trabalha com o método 5S. O método 5S é um método de organização que até então eu só via sendo usado muito em empresas, né, em indústrias, assim. Eu nunca tinha visto alguém usar da forma que ela usa. E ela descobriu um caminho, testou e viu que deu certo, né, usar na organização financeira. Então, meu amigo e minha amiga, se você está precisando de organização financeira, esse é o momento de você aprender tudo com a Priscila Gassi. Priscila, bem-vinda, boa noite. Obrigada, Pri, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite e ainda mais para trazer um conceito teoricamente novo de uma técnica antiga, né? Eu acho que a gente sempre pode adaptar, fazer coisas novas com um conceito antigo. E eu acho que é isso que é legal de estar sempre aprendendo, né? Exatamente. E eu acho legal também porque é um tema, aliás, são 2 temas, né? Assim, quando você fala em 5S e quando você fala em organização financeira, o pessoal às vezes pensa assim, ai, que chato. Mas, gente, vocês me conhecem e já viram que Priscila também é uma pessoa para cima, então ela preparou algo muito legal para que vocês entendam de uma forma simples, sabe? Que não fica aquele monte de blá, blá, blá financeiro que ninguém entende. Então, vamos lá. A Pri ela vai dividir com a gente umas telas, né, para mostrar aqui algumas coisas que ela preparou. Ela preparou um material super legal, tá? E eu falei um pouquinho antes, mas talvez vocês não tivessem o escutado, porque vocês entraram agora, né? Estamos testando uma tecnologia nova que pode dar super certo e vai dar, porque vocês estão aí do outro lado mandando energias boas e torcendo para que dê tudo certo, tá bom? Então vamos lá, Pri, agora é com você. Beleza, gente. Então, um prazer novamente falar aqui com vocês dessa técnica, né? Eu acho que tudo que a gente pode facilitar para ter um controle melhor financeiro é muito melhor, ainda mais falando de organização. Então, vamos começar. O que a gente vai realmente aprender com essa técnica, né? A gente vai ter uma rotina de controle financeiro, entender melhor para onde que estão indo os gastos, facilitar a identificação das despesas, que eu acho que isso é o mais importante, né? Quando foge do controle, a gente não sabe nem para onde que a gente está gastando, para onde que está indo o dinheiro. Reduzir despesas desnecessárias, né? Às vezes a gente gasta sem saber o porquê e nem muito menos onde. Maior controle financeiro, eu acho que o ponto principal é esse, é o maior controle emocional das finanças, porque a finança, ela tem uma relação muito próxima com o nosso emocional. Quando a gente está bem, a gente tem o dinheiro, a gente vai lá querer gastar, e depois a gente fica ruim de novo, então quando a gente tem um controle, a gente fica mais tranquilo, né? É muito engraçado isso, né, Pri? A gente vê uma total relação dessa parte financeira com o emocional mesmo. Não é à toa que, às vezes, a pessoa está ruim de grana, mas o que ela faz? Ela vai para o shopping gastar mais, porque é o emocional dela precisando de prazer, né? Ou ela vai comer e vai gastar mais dinheiro com alguma coisa que dê prazer para ela, aquele prazer momentâneo, né? E, cara, problema de dinheiro é, assim, é uma das coisas, já é comprovado que eu acho que, se eu não me engano, é o segundo maior motivo de separações no mundo, né? Problemas financeiros, casais que não se entendem financeiramente. E de doença também, né? Porque a gente acaba se deprimindo, né? Por não atingir um objetivo, por ter tantas dívidas. Então, quando a gente tem um controle financeiro, né? Aquela conta controlada, a gente tem uma tranquilidade. É como na organização, né? Quando a gente começa um processo de organização e aí a gente vê que a gente coloca a casa no lugar, te dá até um alívio. E ter o controle financeiro é o mesmo processo. Costumo dizer que parece que a gente tomou banho.
É, exatamente, dá uma clareza, assim, né? Tudo se abre. Então, só comentando um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem, eu sou Priscila Gassi, sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação em marketing, inteligência de mercado e especialização em processos. Comecei a estudar para personal organizer há uns 3 anos e meio, sou aluna do Método Reorganize também, e desde então, desde que eu entrei no mundo corporativo, eu trabalhava com 5S, em implantar esse sistema dentro das empresas e controlar. Porque uma coisa que a gente tem também na questão empresarial é que não é um processo fácil, ele é complexo. Mas a gente pode pegar as situações e o conceito todo para adaptar e corrigir no que a gente precisa. Então, só contando um pouquinho mais sobre da onde vem essa técnica, né? Lá na década de 50, na Segunda Guerra Mundial, veio do Japão, onde eles estavam destruídos praticamente e criaram esse programa para poder evitar desperdícios, evitar gastos desnecessários, a falta de controle e os pontos negativos que as empresas tinham e também no país. Não era só questão empresarial. E essa ferramenta ela é utilizada até hoje em grandes empresas, porque eles identificaram que ter esse processo de organização é um processo de controle e efetivamente terá o resultado que eles querem e objetivo. É verdade, viu? Até grandes empresas de produtos organizadores que eu tive a oportunidade de visitar, todas elas utilizam 5S. Porque você mantém as coisas limpas e quando você tem muitas pessoas trabalhando num lugar só, você precisa criar esse processo de organização para que todo mundo entre no mesmo caminho. Exato. Com 5 bons sensos, né, como diz aqui no próximo slide, os 5 S's nada mais é que 5 bons sensos. Então, com essas 5 palavrinhas, a gente consegue montar um sistema bem legal de organização. E é uma mudança de hábito, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, vamos partir agora para quais são esses sensos. Então, nós temos aqui o primeiro senso, que é o SEIRI, que é o senso da utilização. É onde eu vou definir o que é útil e o que não é útil para mim. O segundo senso, que é o SEITON, que é o senso da organização, onde eu vou organizar aquilo que eu separei. O terceiro senso é o senso da limpeza e saúde, né, e segurança, tudo mais. O quarto senso é da padronização, é onde eu venho com todo o processo e aí eu chego no ponto que agora eu preciso classificar melhor todas essas etapas. O quinto senso é a disciplina. Como vocês podem ver, é um círculo. Então, eu preciso manter todo esse processo para que aquilo mude realmente meu hábito e que eu colhe os resultados. Nada mais é do que a grande base da organização, né? Exatamente. Você viu como é simples? Se a gente São for as olhar, principais etapas. Exato. Pode continuar? Pode. Então, agora a gente vai entrar no primeiro senso, onde eu coloco aqui para vocês como definir na parte financeira o que é útil e o que é inútil para mim. Então, esse é o senso, né, da identificação. A gente precisa, então, coletar todas as informações das minhas despesas, né? Então, agora vem aquela questão de se perguntar, de verificar, de realmente é o trabalho maior, que é onde eu vou coletar todos esses dados. Porque gastar por gastar é a questão de ser útil e inútil. E nesse ponto que a gente vai definir o que realmente a gente precisa gastar ou não. Lembrando também que, como é um processo de mudança de hábito, a gente tem que estar muito comprometido com esse processo, porque senão ele não vai dar certo. Então, aqui tem algumas perguntinhas básicas, até para ajudar vocês nesse processo inicial, né? Então, o que faremos? Mapear todos os gastos. Então, eu vou coletar o meu extrato bancário, eu vou coletar quais são as contas que eu pago todos os meses, quais são as minhas despesas, restaurante, passeio, cafezinho com amiga, que mais? Lazer, né? Algum passeio que eu fiz, e fazer uma listagem de tudo isso.
Mesmo as coisas pequenas, né? Que a gente considera pequenas. Mesmo as coisas pequenas, pagou uma horinha lá de Zona Azul, que é R$ 5 aqui em São Paulo, você vai anotar lá R$ 5 da Zona Azul. Todos os gastos, porque a gente precisa entender para onde que ele está indo. É verdade. E aí ver também, né, esses dados do mês anterior e começar todo o processo, né? Identificar se realmente preciso daquele produto ou serviço para gastar todos os meses. Às vezes a gente compra uma coisa que é paga todo mês e a gente nem usa. Exato. Por exemplo, a assinatura de revista, que hoje a gente consegue tanta informação na internet. Não é? Será que eu preciso gastar, nem que seja R$ 60 por mês? Eu acho que agora eu posso, talvez, cancelar e ver como, de uma outra forma, as informações que a revista me traz. Sim, às vezes utilizar até mesmo num outro tipo de serviço de informação, enfim, mais atualizado do que a revista, né? Exatamente, porque ela tem um delay de chegar depois, né? Então, aqui algumas perguntas chaves para, nesse momento, você se perguntar o que você quer nesse processo. Então, isso realmente é importante para mim? Então, por exemplo, essa assinatura de revista. É importante eu tê-la todo mês, eu pagar essa assinatura, não sei por quantos anos que eu tenho ela? Qual foi a última vez que eu comprei isso? Nessa questão, eu quis considerar, como mulher, a gente compra roupa, às vezes sem necessidade, e aí faz o quê, né? Então, assim... Aquela festa que você pensou que um dia pode acontecer, né? Pois é, e nunca acontece. Então, na hora de pegar a roupa, na hora de ir ao shopping ou fazer essa compra, se perguntar, eu realmente preciso disso? Eu tenho, por exemplo, eu queria comprar uma calça, mas eu tenho uma calça que ainda está boa e eu posso continuar usando? É nessas questões que a gente se faz para nós mesmos que a gente começa o processo de controle. E uma outra coisa também é o que a ausência disso vai afetar se eu não comprar mais. Essa pergunta é ótima. Se ela responder que, ai meu Deus, eu vou sofrer muito com a ausência disso, então vamos destacá-la, né, naquela questão daquele controle para entender o motivo disso, porque tem uma razão para que essa ausência então seja tão dolorida. Sim. Quando a definição de inútil, né? Quando eu estou definindo que aquele gasto para mim é inútil, mas a ausência daquilo é ruim para mim, então eu preciso prestar mais atenção. E com qual frequência que eu uso, né? Que eu compro isso? Qual frequência, por exemplo, que eu vou almoçar fora durante a semana? Que eu vou jantar fora todos os finais de semana? Né? Então, você começa a avaliar, será que realmente eu preciso fazer isso toda semana e todo final de semana? Porque é um dinheiro que vai, né? É verdade, que a gente muitas vezes não percebe. Não, aí acha que está perdendo dinheiro, mas na verdade, de 50, 60, 100, R$ 150 você gasta no almoço, já acabou o dinheiro, né? E há quanto tempo que isso não é utilizado? Né? Nessa questão, eu quero considerar assim, eu comprei aquilo e não usei. Então, olha o gasto que eu tive. Será que alguém passa por isso? Será? Eu mesma já passei, tá, gente? Todos nós, né? Todos nós, gente. A gente é personal organizer, mas é de carne e osso. Não é? Né? Todos nós. Então, a gente precisa se perguntar, puxa vida, que vem aquela questão da triagem, né, no processo de organização. Você usa essa roupa? Há quanto tempo você usa essa roupa? Faz muito tempo que eu não uso. Então, por que comprou? Né? Então, aí você vai se questionando na parte financeira com essa pergunta. Exato. E se isso está se repetindo muitas vezes, né, de repente? Muitas peças que você tem comprado e não está usando. Pois é. Aí, às vezes, tem que realmente parar, analisar tudinho, falar assim, não, alguma coisa está errada comigo, porque eu estou comprando e não estou usando, então por que eu estou comprando? Aí agora a gente vem com um processo de organização. Então eu fui lá,
fiz toda a separação do que é útil, do que é inútil dentro das minhas despesas, eu separei o que realmente eu preciso, que eu tenho de gastos mensais, o que eu não tenho e que eu não tenho necessidade de ter, agora eu vou organizar. Ah, mas Priscila, o que é organizar a questão financeira depois que eu separei o que eu preciso e o que eu não preciso? Então, eu vou classificar todas essas contas. Então, o que é essa classificação? É criar uma categoria. Então, por exemplo, lazer, o seu lazer de final de semana é o quê? É ir jantar fora com os amigos, é almoçar com a família, e começar a organizar para saber direitinho quantas vezes você faz isso. Né? Então, aqui a gente coloca que a gente vai utilizar essa lista feita no primeiro censo para começar a entender melhor essas despesas. E como num processo de organização, um lugar para cada coisa tem seu lugar, na questão financeira também. As coisas têm que se encaixar, porque não tem como um gasto, aí que você vai entender o que você está gastando a mais, uns gastos desnecessários. Você vai ver o que está sobrando, né? Então, às vezes a gente acha que não está sobrando, mas tá. É. Então, nesse slide, eu mostro aqui para vocês justamente essa questão de separação. Então, na questão casa, o que eu tenho de casa? Ah, eu pago aluguel, eu tenho gás, água, luz, e assim por diante. Trabalho. Aqui eu coloquei na questão, por exemplo, de trabalhar em casa, em home office. Então, eu tenho que considerar todas essas questões além da casa. Sim. Transporte, né? A gente esquece, às vezes, de ver o quanto que a gente gasta de transporte. Estacionamento, combustível, táxi, Uber, que mais? Ônibus, enfim, isso tudo é meio de transporte, isso tudo vai um gasto bem representativo no seu final do mês. Manutenção do carro, né? Como você botou ali. A manutenção do carro. Se eu não tenho o controle disso, chega uma hora também que explode, né? Exatamente. Impostos, né? A gente não foge disso, não tem como. Então, é importante estar classificado no seu processo financeiro, porque ele é o que, principalmente no começo do ano, que tem bastante impostos para a gente pagar, né? Filhos, caso você tenha família, filhos, tudo mais, como que tá essa classificação? E separar por esses itens que eu dei exemplo, gente. Aí vocês vão ver de acordo com a necessidade de cada um. E o lazer também, né? Passeios, jantar, viagens, como que tá toda essa questão. Nessa etapa, a gente consegue meio que clarear a lista que foi realizada no primeiro censo. Agora, vocês conseguem entender um pouquinho mais para onde que está indo todo o dinheiro. Dá para ver onde é que dá para colocar, cada casinha que dá para colocar ali essas despesas. E voltando aqui até o slide, você consegue depois somar por cada categoria o total de quanto está sendo gasto por isso. E aí realmente refletir sobre essas despesas. Aonde que está saindo mais, né? Onde é que está o ralo de dinheiro, né? Exatamente. E aqui nesse processo também, nessa etapa de organização, a gente começa já meio que criar um hábito de planejar, porque a partir do momento que eu enxergo, que eu visualizo para onde estão indo as minhas despesas, eu começo a entendê-la mais e também a começar um processo de planejamento. No próximo mês, depois eu vou mostrar para vocês aqui a questão de rotina, como controlar direitinho, vocês vão ver que, no próximo mês eu vou conseguir gastar tanto para lazer. No próximo mês eu não vou conseguir, porque esse mês eu já tive um orçamento bem alto. Então, isso... cortar o jantar esse mês, né? Exatamente, já vai corrigindo, né? Tudo bem até aqui, Pri? Pode ir continuando? Tudo certo. Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal. Por enquanto, o pessoal está só entrando, dando boa noite. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar ali. Tem muita Pri por aqui mesmo. Tem um monte de Pri ali também comentando, né? Mas a gente vai continuar explicando aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aqui que no finalzinho a gente pode agrupar as dúvidas, ok? Vamos lá.
Então, seguindo, a gente parte agora por terceiro senso, que é o senso da limpeza e a saúde na questão saúde financeira. Aí você se pergunta, nossa, Pri, mas por que eu vou limpar depois de organizar? Porque é muito mais fácil você limpar depois que aquilo está organizado. Sim. Né? Então, a partir do momento que você consegue visualizar melhor as suas despesas, eu consigo entender o que eu posso tirar e o que eu não posso tirar. Sim. Então, o terceiro senso vem justamente para esse momento, né, da gente limpar todos esses gastos que talvez a gente possa controlar melhor. Um exemplo, café de todos os dias fora de casa. Será que eu preciso tomar café todo dia fora de casa? A roupa, saída com as amigas. Por exemplo, se você trabalha... Oi? Aquele lanchinho que, de repente, você podia levar de casa para o trabalho, né? Todo dia eu ia falar isso agora. Levar uma marmita. Por que não? Agora tá até na moda, né? Tá na moda, gente. É lindo usar marmita. Então, e você gasta super pouco levando marmita. É chique usar marmita. É chique. E uma coisa legal, né, que quando a gente já começa na etapa 1, eu gosto sempre de revisar o 1 até o 5, onde a gente vai chegar, que é justamente para entender o processo como um todo. Então, o primeiro senso, eu defini o que eu preciso, o que eu não preciso. O segundo senso, eu categorizei essas despesas. O terceiro, eu vou limpar. E essa questão é importante porque, assim, porque quanto mais eu vejo as minhas despesas, maior controle eu tenho, menos dívidas eu terei. Então, é aquele negócio do círculo, né? Então, se eu quero atingir um objetivo, eu preciso seguir todos esses caminhos. Uma coisa legal também nesse ponto, que a gente começa a visualizar, então, por exemplo, eu tenho uma conta, eu ia falar o nome da empresa, pode? Pode. Tipo a NET. Eu tenho uma conta da NET, que eu tenho internet, eu tenho a TV a cabo e tenho o telefone. Aí eu falo, nossa, mas eu estou gastando demais, eu vou tentar renegociar. E você pode renegociar com as empresas. Sim. Às vezes a gente acha que não pode, mas pode. Exatamente, Eu acabei isso até, né? Então, eu acabei de fazer isso com a minha conta de celular. Eu pagava R$220 por mês, hoje eu pago 100. E eu tenho o mesmo plano. Então, quer dizer, eu entrei em contato, eu identifiquei que eu precisava diminuir essa minha despesa, entrei em contato com a empresa e consegui renegociar. E assim... Quando você vai ver de pouquinho em pouquinho, assim, que não é nem pouquinho, né? Nesse caso aí você falou, pô, R$100 de diferença. Cara, multiplica isso por 12, R$1.200 por ano. O que você não faz com R$1.200 por ano? Né? Então, é bastante coisa. Isso numa conta só. Numa conta só. A conta de luz, se eu chego em casa e deixo tudo aceso, é claro que minha conta vai vir um pouco maior. Então, se eu conseguir ir reduzindo isso, e legal, eu acho que eu vou falar isso na próxima etapa, então vou segurar. Então, você consegue reduzir isso, entendeu? Desses gastos. Toda essa mudança de hábito vem também, não só de você controlar as suas despesas, é no todo. Então, na casa, então, se eu não quero gastar tanto com aquilo, eu preciso mudar a minha forma que eu estou fazendo. É verdade. Você sabe que aqui em casa, a gente mora no Rio de Janeiro, né? Então é tipo o inferno, tipo muito quente. Assim, de novembro até março, final de março, é muito, muito quente. E a gente trabalha em casa muitas vezes, toda a parte administrativa, digamos assim, a gente cuida de casa, gravamos vídeos e tudo mais. Essas luzes, para quem não sabe, a gente sempre usa umas luzes que esquentam, que é uma desgraça. Estou aqui com calor. Pois é. E aqui em casa temos, o Hugo tem o escritório dele, meu marido, né? E eu tenho o meu. A gente tem exatamente separado porque cada um gosta de trabalhar de um jeito. Mas chega essa época, a gente fala, cara, a gente vai ligar 2 ar-condicionados o dia inteiro, né? Então, assim, a gente dá um jeito de trabalhar junto, sabe? Vem para a mesma mesinha e liga um arzinho só, né? Para otimizar o ar. Para otimizar o ar-condicionado, né? Porque é uma das coisas que a gente sabe que mais vai dinheiro aqui em casa. Assim, que é uma das coisas que custa luz e tal. E é isso que tem que haver também no contexto todo, né, com a família, né? Quando você entra nessa mudança de hábito, você tem que envolver pessoas, principalmente na questão financeira,
porque você tem que ser resistente naquilo que você tem como objetivo. Eu quero controlar minhas finanças, eu vou controlar minhas finanças, então eu tenho que seguir com esse compromisso comigo. Exato. E a partir daí, a questão de você informar todo mundo que está havendo essa mudança, ajuda você também a se controlar um pouco mais. Um já cobra do outro, assim, né? Então, aqui nessa questão do censo, no terceiro censo, tem também algumas perguntas chaves para embasar ainda mais essa questão da limpeza, né? Essa despesa, se eu tirar, poderei sobreviver sem isso? Existem outras maneiras de conseguir essa despesa? Às vezes eu posso ter, por exemplo, aqui eu coloquei comprar mais barato. Às vezes eu posso comprar de itens que as pessoas enjoaram. Sim, exato. Né? Roupas, bolsas, qualquer coisa. Brechó, livros e não sei o quê. Então, qualquer outra coisa você pode comprar de uma outra forma para ter aquilo que você quer de um valor mais em conta. Exatamente. Os gastos semanais, essa conta eu consigo renegociar, diminuir o valor, que foi o exemplo que eu dei da minha conta de celular. Então, consegue sim, a gente consegue ir atrás de tudo. Até mesmo, como você diz ali, né, supermercado, às vezes tem coisas que você pode comprar no atacado e aí sai muito mais barato. Então, vai, faz a compra do mês. Exatamente. Já, do que dá para comprar, né? Tem gente que fala, não, mas tem que ir toda semana por causa do hortifruti, por causa das verduras e tal. Vai só nas verduras, o restante você compra de uma vez só, compra no atacado e economiza. Economiza bastante, viu, gente? Agora a gente parte, então, para o quarto censo, que é a padronização. Então, o primeiro censo eu defini o que é útil, o que é inútil. O segundo censo eu organizei. O terceiro censo eu limpei o que eu preciso, o que eu não preciso, dei aquela repaginada total. Agora eu vou padronizar. O que é a questão da padronização na parte financeira? Eu preciso ter uma ferramenta de controle. Não adianta achar que a cabeça vai guardar tudo. Pois é. Esquece porque é um tiro. Você acaba se perdendo, né? Porque a gente tem várias coisas acontecendo durante o dia que a gente acaba realmente gastando e não percebe. Não, então... E você sabe que uma vez, essa coisa de guardar na cabeça, uma vez uma amiga minha falou assim, eu fico testando a minha cabeça, senão eu acho que, enfim, ela tinha uma coisa que ela achava que ela ia envelhecer mais rápido se ela não continuasse testando a cabeça dela, sabe? E aí ela não anotava nada. Ela falava, não, eu quero guardar tudo de cabeça. Eu falei, tem dado certo? Ela falou, não. Eu chego no supermercado, eu esqueço de comprar as coisas, eu tenho que voltar mais vezes. Falei, cara, mas assim, a sua cabeça não é feita para guardar isso. A sua cabeça já é feita para tantas coisas. No dia a dia você já tem que tomar tantas decisões, né? Que tal você ter uma lista onde você chega no supermercado, você não precisa pensar. É só olhar a lista, seguir e comprar, né? Então, chega no início do mês, o que eu tenho para pagar? Tem uma lista, segue a lista e ok, né? Sua cabeça não é feita para guardar isso. De jeito nenhum. E outra, né? Você pode cair num golpe dessa coisa de você guardar a listinha de mercado na cabeça, chega lá comprar coisas que você nem precisava, a mais, e cara, e ter que refazer aí no mercado porque você não comprou o que precisava. Então, olha a despesa. Você anotou e você fica assim, né? Mas eu acho que também não tem papel higiênico. Vou levar. E nem precisava, porque já estava com estoque grande. Então, é interessante fazer essa questão de listinha, mesmo que inicialmente seja num caderno e depois você vá para um aplicativo. Então, é importante. E também a cabeça é feita para a gente pensar outras coisas, ter ideias, recordações, conversar com as pessoas, né? É mais gostoso. Você vê, eu sei que tem muita gente que é mais adepto do papel, tipo eu. Eu também. Apesar de que essa parte financeira aqui de casa a gente faz numa planilha. Mas você vê algum ponto negativo da pessoa usar um caderno, uma agenda, seja lá o que for, para fazer esse controle todo, essa padronização? Se ela não tiver uma rotina, ela se perde.
É a Sim. questão do hábito. Então, eu pego aquele caderno, aquele caderninho específico para eu anotar as minhas despesas. Uhum. Todos os dias eu vou anotar. Se eu fizer Sim. isso um dia, o dia seguinte, nada, e daqui 3, 5 dias eu volto para o caderno, esquece que você já furou. Então, tem que Fora ser que é muito mais fácil esquecer o caderno em casa do que o celular, por exemplo, né? Então, se tiver um aplicativo no celular, de repente... É verdade. Eu gosto do caderno, eu gosto da planilha e Uhum. uso o celular. Então, o Uhum. meu controle financeiro é mais em planilhas mesmo, porque daí Sim. eu já faço os gráficos, eu já consigo entender de uma forma, de uma outra visão. Mas para uma pessoa que está começando a se controlar, eu coloquei até aqui no próximo slide Uhum. algumas formas que ela pode iniciar, que é justamente o aplicativo. O aplicativo ainda deixaria para depois, até para O criar segundo realmente, passo, né? para realmente criar o hábito de controlar as despesas. Eu Uhum. iniciaria também pelas planilhas, porque daí eu consigo somar todas as categorias que eu defini Uhum. daquilo que eu organizei, que são as minhas despesas. E Sim. a questão também das contas que vão vindo, eu coloquei as pastas sanfonadas, porque daí cada pastinha eu coloco o mês que é e coloco as contas ali. Uhum. Aí no final do mês, eu chego e pego todas aquelas contas que Final do já ano, foi né? paga e Final do faço. ano. Oi? Final do ano, né? Isso, aí faço o controle, faço a É. organização, faço o arquivo geral de tudo isso. Né? Então, tem várias Ótimo. formas. A É, gente tem que achar qual que é a forma ideal para a gente. com certeza. Cada um vai se adaptar de um jeito diferente, né? Então, e seguindo o conceito, você consegue se adaptar de qualquer forma. Uhum. Show, muito legal. Agora Tem vem com a gente parte. perguntando qual o nome Oi. do aplicativo, apesar de que você... Olha, a Gassi falou assim, não, eu deixaria o aplicativo para depois, mas as meninas são danadas. Mas quer saber qual o nome do aplicativo? Algum aplicativo que você indica? Guia Bolso. Guia Bolso. Ele é super prático de usar, ele é bem Ótimo. intuitivo e você Uhum. consegue, ele já mesmo faz essa conta de separação por categorias, né, Ótimo. definidas, ele faz essa questão do que você tem de saldo ainda disponível e as despesas que estão ocorrendo durante o mês. Então, é um Uhum. aplicativo que eu gosto. Mas tem Legal. vários outros. Aí Uhum. vai de procurar e testar. Eu já ouvi falar muito bem desse Guia Bolso. Nunca testei, mas já ouvi falar muito bem. Então, galera, ó, Guia Bolso, testem aí, depois contem pra gente o que vocês acharam. É... E a questão da padronização vem a questão também da rotina. Então, eu montei aqui para vocês um esqueminha para ficar bem fácil e bem legal, divertido, porque a gente também pode achar que, ai, como que eu vou cuidar das minhas finanças? Que coisa mais chata. Uhum. Tem que ser legal, gente, porque é o nosso dinheiro, entendeu? E pensa que assim, é muito legal, você vai cuidar e aí vai passar a sobrar um dinheirinho para você, né, comer aquela pizza com a família, ou então para vocês irem no cinema, ou para você comprar aquela roupa que você tanto quer e tá olhando na vitrine, né? E vai parar de Exatamente. ficar reclamando que Que não sobra tem. do mês para pouco dinheiro, né? É isso mesmo. Então, aqui eu coloquei para a gente começar essa organização que a gente já fez, essa listagem, a gente já definiu tudo isso. Então, agora a gente vai iniciar o controle, e o controle tem que ser semanal. Então, toda semana eu vou entrar no meu extrato bancário e vou ver quais são as despesas que eu fiz naquela semana e Uhum. entrar naquela classificação que a gente definiu lá no segundo censo. Depois, eu vou fazer o fechamento mensal. Mensal. Uhum. Então, se eu fiz semanal, tenho 4, 5 semanas de controle. Aí eu Uhum. vou fazer o mensal, que eu vou somar todas essas despesas, para eu saber exatamente o que aconteceu, como que Sim. foi, né? E quando a gente começa a fazer isso já no processo semanal, e ter mais esse controle das coisas que estamos gastando, que a gente está fazendo tudo mais, já te dá um alívio. Uhum. É verdade. E olha, gente, isso que ela falou é realmente tem que fazer para sentir.
Olha, eu achava, uma vez alguém me falou, cara, cada bala você tem que anotar. Eu falava, ai, que saco. Aí eu falei, topei. Falei, vou topar o desafio. Né? E botei um caderninho, adoro caderninhos, botei um caderninho pequenininho dentro da minha bolsa, e aí eu fui passar um dia, sei lá, eu fui num cliente fazer orçamento, aí eu fui depois comprar algumas coisas para casa, fui no supermercado, fui fazer uma série de coisas, passei o dia inteiro fora. E aí eu fui anotando, né? Saí de casa, estacionamento que eu paguei perto da casa do cliente, né? Já dá ali uns R$ 5. Aí eu parei no cliente e tal, conversei com ele, fiz o orçamento, desci, falei, ai, vou fazer um lanche. Tomei um café e um bolo, né? Aí já é mais 15, 20 e reais. Você nem estava pensando nisso. E aí você pega o carro, vai até o supermercado. Chega no supermercado, você está com fome, a gente sabe que não pode fazer compra com fome, né? Vai fazer um outro lanchinho antes de ir para o supermercado. Aí é mais um lanchinho que entra aí. Quando você vai ver, você gastou assim R$ 100 do nada, de bobeira, com coisas que você não estava programando. De bobeira, você nem percebe, e aí na hora que você vai colocar no papel, você fala, não acredito que eu fiz isso. Porque tá tão assim na sua rotina, na sua cabeça, de fazer essas coisas e não anotar, que você não percebe para onde tá indo. Te vai no automático, né? Então... É isso que tem que tirar com a organização financeira, o automático. A gente tem que ser muito cuidadoso em realmente se perguntar se aquilo a gente precisa, se eu posso fazer de uma outra forma, né? Ah, eu tenho verba para isso? É que nem numa empresa. A empresa só vai gastar se ela tiver verba. Se não tiver verba, ela não vai comprar, não vai gastar. Então, é assim que a gente tem que fazer. Pensar nessa mesma forma. A casa não deixa de ser uma empresa, né? Então, porque todo mês tem uma despesa, tem conta para pagar, tem o mercado para fazer, mas será que eu vou ter verba para poder suprir todas as necessidades, né? Exatamente. Então, a gente viu a questão da rotina semanal, mensal, aí a gente vai fechar também trimestral. Então, a cada 3 meses, vendo como que foi essa mudança de hábito, como que foi o andamento dessas contas, se conseguiu reduzir, se aumentou muito, principalmente cartão de crédito, hein, gente? Cuidado. Sim, Cartão de crédito é o maior vilão de todos. Ainda mais quando te ligam, né, e falam assim, olha, senhora, a senhora foi contemplada com mais R$ 500 de limite no cartão de crédito. Nossa, dinheiro é meu! Isso não quer dizer que você ganha mais R$ 500 por mês. Muito Quer dizer que você vai gastar muito mais de R$ 500 por mês, né? Então, a gente tem que realmente se conhecer, se enxergar para ter esse controle. Aí, feito o semanal, mensal, trimestral, a gente vai para o semestral. Então, eu tenho 2 semestres no ano. Como que foi o meu primeiro semestre? Meu primeiro semestre eu gasto mais porque eu tenho mais impostos para pagar, né? Porque eu tenho também filhos e tem material escolar para comprar. Então, as minhas despesas são maiores. É uma despesa sazonal, né? Aí você consegue enxergar justamente essa sazonalidade. Engasgou. Ótimo. E no segundo semestre, você vai começar a perceber que você vai ter que guardar um pouco mais de dinheiro, segurar um pouco o Natal, Ano Novo, tudo mais, porque você tem essas despesas no começo do ano. É verdade. Acho que esse é o grande furo também do controle financeiro. Ah, Natal, quero dar presente para todo mundo, quero ver compras emocionais, né? Aquela coisa toda, tudo mais. Só que aí chega mês de janeiro, já com todos os impostos para a gente pagar. Já entra o ano endividado, né? Então, olha o perigo. Então, a partir do momento que a gente começa a criar essa rotina, que começa a entender esses caminhos, você consegue visualizar que a partir de outubro, novembro, você tem que guardar um pouquinho mais de dinheiro para que em janeiro você tenha esses impostos mais tranquilos para serem pagos, né? Ou a escola da criança, enfim. E o anual, que é justamente, né, para a gente ver como que foi o nosso ano financeiro. Inclusive, até coloquei aqui um parabéns, porque se você realmente seguiu todas essas etapas, você é o dono do seu dinheiro.
Não é? Então, porque a gente é o dono do nosso dinheiro, né? A É gente verdade. não pode deixar que nem a areia, né? Ir soltando. Não, a gente tem que segurar. E Sim, a gente e eu tem acho que... legal falar isso. Você falou, a gente é dono do nosso dinheiro, né? E às vezes a pessoa pode estar meio atordoada porque ela perdeu o controle, né? Mas é possível retomar o controle. Tudo isso que a Gassi está falando aqui hoje, né? É possível retomar o controle, assim. E ela falou aqui de uma vez na semana, uma vez no mês, a cada trimestre, semestral e anual. Cara, começa hoje, entendeu? 20 de março, ok, você perdeu 3 meses aí, mas você ainda tem mais 9 pela frente, né? É melhor começar logo Exatamente. agora do que deixar desandar a coisa mais um ano. Não, e o legal de, tipo, começar hoje, você pode também depois, quando você realmente fazer todo esse processo de organização, pegar os meses anteriores e estudar o que aconteceu nos meses anteriores. É Porque verdade. extrato bancário é fácil da gente ver, as Isso, contas também, e o extrato de cartão também. Agora, o que foi gasto de dinheiro, a gente vai se perder um pouquinho, mas pelo menos a gente tem uma visão do que foi os 3 primeiros meses. ótimo. Aí a gente vem para a disciplina. Pronto. Aí o negócio fica mais sério, né, Gassi? Agora, porque assim, a gente já seguiu todas as etapas, mas se a gente não for comprometido com a gente mesmo em seguir o processo e a rotina, não vai funcionar. É verdade. Então, o Shiketsu, Suki, né? Shitsuki, às vezes até difícil de falar, desculpa, ele propõe justamente essa manutenção de sempre estar revendo o processo, de sempre estar revendo toda essa rotina, essa mudança de hábito, e depois ele fica tão assim tranquilo que automaticamente você vai entender como que funcionam os seus gastos. Então a disciplina é o caminho mais curto para que você chegue na qualidade. E esse processo todo dos 5 S's nada mais é que a qualidade, né? Quando a gente vê na questão de empresa, eles querem o quê? Qualidade nos processos deles, qualidade para os funcionários, qualidade para aquilo que eles estão executando. Então, nós também podemos ter isso, né? A nossa qualidade de vida qual é? É ter o controle financeiro, ter uma vida mais organizada, uma rotina mais tranquila, né? Então, a partir do momento que a gente pega esses pontos, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Perfeito. E olha, eu acho que assim é também olhar para a palavra disciplina como uma coisa muito mais fácil do que falar aquele shitsuki lá. É. Então, disciplina é um negócio que, cara, é diariamente. Pensa, é mais um dia, é mais um dia, é mais um dia. Né? E depois isso se torna tão hábito que, em Exato. vez de você ver semanalmente, você vai ver quinzenalmente. Em vez de você ter que E tá entrar no tudo bem. extrato. E tá tudo bem, porque você já está no controle, já está no processo. Uhum. Em vez de você, por exemplo, você vai sair com as amigas ou com a família e ter que ficar lá vendo os extratos para saber se pode gastar ou não, você já vai meio que saber, não, hoje eu posso gastar um pouquinho mais porque eu tenho um dinheirinho lá. Sim. Então, a falta de disciplina, ela impacta principalmente nesse resultado de descontrole. Por isso que eu falei lá no começo que quando a gente tem o controle financeiro, a gente tem o controle maior emocional, né? Então, a disciplina também, ela causa isso. A partir do momento que eu tenho todo esse processo bem executado, eu estou mais tranquila, eu consigo manter a manutenção, e aí, é partir para ir para os investimentos. Não é? Aí já é outro Já assunto. outro assunto. Quando estiver sobrando dinheiro, a gente comenta como é que vai organizar isso tudo. Exatamente. A ideia aqui, primeiro, é fazer sobrar esse dinheiro. Exatamente. Então, a nossa qualidade de vida depende também da qualidade das nossas ações. E a parte financeira, ela é ligada totalmente às nossas ações e emoções, né? Então, aqui o que eu quis colocar para vocês é esse conceito dos 5 S's, que é tão popular nas grandes empresas, de uma forma que a gente possa também fazer no nosso dia a dia, na nossa rotina, e ter esse controle financeiro. Sim, e de uma forma simples, né? Eu vejo muitas vezes algumas pessoas falando sobre o 5S, e aí eles querem só falar sobre aqueles nomes lá,
esquisitos, né? Se tem se xexu, né? Querem que as pessoas gravem esses nomes. Gente, nada mais é do que isso. Ela foi e botou, pá, 5 passos, né? Como é que você faz isso na parte financeira, né? Exato. E uma vez eu escutei uma frase que eu levo ela muito ao pé da letra, assim, na minha vida, desde que eu comecei a me controlar mais certinho, assim, financeiramente, né? A vida não é só pagar boletos, né? Então, como a gente falou lá no início dessa aula, né? Se eu não me engano, o segundo maior motivo de separações no mundo são problemas financeiros entre casais. Porque, gente, todo mundo sabe, né? Na hora que o negócio aperta, né? Aí um começa a perder o respeito pelo outro, aí um começa a culpar o outro. É difícil um lugar que não acontece isso, né? Então você precisa realmente manter a calma, organizar isso tudo, né? E parar às vezes, se você estiver nesse ciclo aí de só pagando boleto, né? A vida é muito mais do que isso. A vida também é feita para você aproveitar o seu dinheiro para usufruir com a sua família, para curtir, para fazer um curso, para fazer seja o que for, né? Alguma coisa que traga algo a mais do que apenas boletos, né? E como é que você faz isso com organização, né? Exatamente. Eu tenho até uma história minha para contar, que eu não era tão organizada financeiramente, né? Antes de casar, tudo mais, antes de conhecer meu marido. E eu falava, nossa, como que eu vou conseguir ter o que eu quero se eu não consigo me controlar? E ele, como economista, foi me ensinando algumas coisas para eu poder me controlar mais. Aí eu me determinei a ser controlada. Então, por um bom tempo, não vou dizer que eu fiquei trancada em casa, mas eu diminui muito as minhas saídas, porque era adolescente e tal, não sei o quê. Então, você sai quase todos os finais de semana, você quer comprar roupa nova para todas as festas que você vai. Então, exato. Quando eu comecei a fazer esse controle, que se você for ver, eu fiz os 5 censos, que eu defini o que realmente era útil para mim e o que não era. Eu comecei a me organizar melhor. Eu estava no cheque especial, já não estava mais. Aí eu comecei a limpar o que realmente eu precisava e o que eu não precisava ter. Aí eu fui ajeitando minhas coisas. Agora eu vou criar uma planilha de controle financeiro. Aí eu fui para a padronização, que é um formato para mim, e também avisei a família de que eu estava controlando as minhas finanças, né? Para, tipo, não vem me chamar para sair, que eu não vai dar. Não vem me chamar para viagem maluca de final de semana. Não me vem, entendeu? Porque senão você não vai me ajudar, então faz de conta eu que não existe. Então. E aí, nisso, eu comecei a criar a disciplina de me controlar mais. E aí, hoje é tranquilo. Pois é, com certeza é assim mesmo. E eu acho que essa armadilha do cheque especial é muito séria, né? Eu vejo muitas pessoas. Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais organizada financeiramente porque eu tive na minha família caso de a minha mãe, né? Sempre era uma pessoa que já contava com o cheque especial como se fosse parte do salário, né? E aí, nisso, a pessoa vai ali e ela não calcula quantos juros ela está pagando todo mês. E é um ralo de dinheiro, né? Pois é, então, vai tudo para os juros. Tudo pro juros. Cheguei a fazer empréstimo para poder cobrir essas despesas, tudo mais. Aí faz outro para cobrir esse. E assim vai, é uma cadeia, né? Você fica enrolada naquilo. Então, a partir do momento, por isso que eu estou falando desde o início, é uma mudança de hábito. Você precisa se comprometer a controlar e seguir o caminho. Porque se você não se comprometer, pode vir alguém muito assim importante, que eu não vou lembrar o nome agora, economista, e falar assim para você algumas coisas. Pode vir Gustavo Cerbasi. Isso, pronto. E você não vai conseguir fazer o controle financeiro. Então, é verdade. O primeiro passo é realmente se comprometer. E eu acho que, assim, se você que está assistindo essa aula hoje, né, e viu aí, são os 5 principais
tópicos, né, da aula, cara, começa por um, né? É igual quando a gente fala na organização que não precisa baixar o armário inteiro, começa por uma gaveta, começa com um, pelo menos, começa com a dica que a Priscila deu, de começar a anotar todos os seus gastos num caderninho, no telefone, seja lá onde for, para poder, né, entender da onde está vindo e para onde está indo. Né? É isso aí. Então, o que eu pude aqui passei. Agora vamos ver se tem algumas dúvidas. Nossa, perfeito, maravilhoso, Gassi, muito legal. Assim, eu nunca tinha visto a utilização do 5S dessa forma financeira, né? E talvez muita gente aqui também não, né? E foi sensacional ver isso hoje. O pessoal está aqui adorando, né? Tá falando que todas as dicas são maravilhosas, tá agradecendo. Perguntaram o nome do aplicativo, né? Que a gente falou um pouco mais no início. Que vou repetir aqui, então, é o Guia de Bolso, né? Isso. Que é para te ajudar a fazer o controle das despesas, né? E, com certeza, a gente vai ter aí, mais para frente, talvez um outro assunto, a gente traz a Gassi. Se vocês gostaram da aula da Gassi, coloca aqui nos comentários, né? Dá um monte de curtidinha aí, porque aí a gente pode ver um outro tema para trazer a Priscila e fazer uma dobradinha de Priscilas novamente, quem sabe? Né? Que ficou mó legal! Mó legal, né? Eu acho que é legal isso. Eu também dei umas pesquisadas e sobre o tema 5S na organização financeira, eu não encontrei. Eu nunca ouvi alguém falando sobre isso, a não ser você, porque eu já tinha escutado. Eu acho que é um processo bem simples, né, de começar. Quando a gente começa com apenas 5, que é uma mãozinha só, fica mais fácil. É verdade, é verdade. Querida, queria te agradecer. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por ter tanto carinho aqui com a nossa audiência, por ter preparado esse material maravilhoso, que todo mundo adorou aqui, né? E obrigada a vocês também, que ficaram aí até agora, né? O pessoal está falando, vamos dar início à disciplina financeira. Muito bem, é isso aí. Obrigada a vocês que ficaram até agora, tá? Um grande beijo e até aí uma próxima aula nossa aí, a gente avisa vocês. Beijo, Pri. Obrigada, eu quero agradecer também essa oportunidade, eu estou muito feliz em poder contribuir com vocês, né, em trazer esse novo conceito também, que eu gosto de desafios. E se alguém for começar realmente a fazer o processo e for marcar alguma coisa na rede social, pode marcar a gente também para a gente acompanhar. Ótimo. Marca a gente, porque aí ou me marca ou marca a Pri. Aqui, tem os contatos da Pri aqui. Isso. Pode marcar a Gassi, porque aí ela vai adorar saber que você está utilizando o que ela ensinou para você. E qualquer dúvida, pode me chamar. Olha que o pessoal chama mesmo. Adoro. Querida, muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada a você, Pri. Um beijo. Beijo, boa noite para todos. Tchau, tchau.